Ontem nós tivemos uma votação na Câmara Municipal do projeto de lei 017/2021, enviado pelo prefeito Adalto Scardoelli, que trata de um convênio a ser firmado com o Hospital Carlos Fernando Malzone, um convênio de no mínimo 6 meses e no máximo 5 anos, para que o Hospital Carlos Fernando Malzone forneça médicos principalmente de especialidades, para os postos de saúde e também unidades básicas de saúde, UBS, para os postos de saúde, e também médicos para os ESFs, já que nós temos um déficit aqui em Matão de muitos profissionais também nessa área. Bom, antes desse convênio, o que existia era um contrato com a Univida, e os médicos então vinham, a maioria deles de fora, praticamente todos de fora, e esse médico então ele determinava, por exemplo, vamos colocar ginecologista, Então, estarei aí em Matão na quinta-feira. Então, juntavam-se todas as pessoas que tinham consulta, que poderiam ser atendidas naquele dia, e o médico então vinha para Matão, ou médica vinha para Matão naquele dia e atendia todo mundo. É notório que não tínhamos todas as especialidades com a Univida, a gente sabia disso. Havia uma dificuldade muito grande com a entrada do Adalto Scardoelli, do PT, no governo. Ele já suspendeu, então, o contrato com a Univida, já encerrou o contrato com a Univida. Muito bem. Aí foi mandado esse projeto para a Câmara Municipal, um projeto cujo custo deve ser em até 1.040.000 por ano, É por ano ou é por mês, hein? Poxa vida, eu preciso... Bom, enfim, o contrato rege R$ 1.040, R$1.040 por mês. E esse contrato ele pode ser prorrogado, cada 6 meses pode ser prorrogado, com mais contratação de médicos ou menos contratação de médicos, então esse valor oscilaria. E houve uma certa discussão ontem na Câmara Municipal, porque os vereadores Gago, China Calabres e Robinho Ramos, eles queriam que Robinho Ramos do PTB, China Calabres do PSB e o Gago do PL, eles queriam fazer uma alteração, fazer uma emenda. Eles fizeram uma emenda que foi reprovada, modificando algumas situações. Nesse projeto, a Prefeitura mandou para a Câmara para ser aprovado que nesse convênio firmado com o hospital, os médicos de especialidade atenderão 15 consultas no dia que forem aos postos, certo? Das 7 horas da manhã às 17 horas será feita uma escala. Então, o ginecologista vai ser a partir do meio-dia. Então, as pessoas vão ser avisadas que a partir do meio-dia devem ir ao posto para passar aquelas pessoas que têm consulta agendada naquele dia. Teoricamente, é para diminuir fila de madrugada, tá? Teoricamente, é para diminuir fila de madrugada. O que pesou bastante, pelo que eu ouvi, pelo que eu assisti na sessão da Câmara, o que pesou bastante foi que se aposta muito na idoneidade do Hospital Carlos Fernando Malzone, que, na minha opinião, não pode ser de jeito nenhum questionada. Essa idoneidade não pode ser questionada de jeito nenhum. E os vereadores apostaram nisso, que eu achei muito bacana, porque realmente é uma instituição que a gente tem o maior orgulho do mundo em ter aqui na nossa cidade, que é o Hospital Carlos Fernando Malzone. Os vereadores, como eu disse, China Calabres, Robinho Ramos e Haroldo Gago, queriam colocar uma emenda que aumentasse de 15 para 20 consultas por dia, que se diminuísse o tempo de 6 meses a 5 anos para 6 meses e até 2 anos. E o que mais? Eram 3 pontos: a consulta, o tempo, e o horário específico, que fosse determinado horário específico para atendimento médico. Acontece que o horário específico para atendimento médico já tinha no projeto, a emenda foi só colocada desnecessariamente. Bom, houve uma série de argumentações, houve troca de farpas entre o Luizinho Pedro Antônio, do MDB, e o Haroldo Gago, do PL. O Luizinho Pedro Antônio substituía o Dr. Paulo Bernardi, que está com Covid, então só volta na próxima segunda-feira à Câmara Municipal, já está bem, graças a Deus, mas só volta na próxima segunda-feira. Então, o suplente imediato do MDB é o Luizinho Pedro Antônio, que assumiu a cadeira pela segunda vez na segunda sessão ordinária do ano. E houve um bate-boca envolvendo a Ananindeua outra vez, não é? O Luizinho defendia que não se aprovasse a emenda,
que o voto de confiança para o hospital tinha que ser dado, né, que é uma instituição idônea, e principalmente que há, como disse também o doutor Pelanca, Luiz Francisco Fernandes do Pelanca, do PT, que disse que há uma série de mecanismos na Câmara que você não precisa limitar a 2 anos para fiscalizar, pode deixar até 5 anos, de modo que se fiscalize. Se der algum problema, pode até abrir uma CPI, se for o caso, e suspender o contrato. Perdão. E aí, no momento em que o Luizinho Pedro Antônio defendia essa ideia na tribuna, o Haroldo Gago interveio, pediu uma parte, o China Calabrese pediu a parte, o Luizinho deu. Ou seja, a parte é quando, peço a parte, o vereador não pode falar. E aí quem está na tribuna, quem está com a palavra, cede um pouco do seu tempo para que o outro fale. O Gago tentou falar, Luizinho Pedro Antônio não aceitou. O Gago fez uma citação, para quem votou na ficha suja, você vai querer realmente aprovar essa situação? O Luizinho Pedro Antônio já devolveu que o Gago fez delação premiada na situação de Ananindeua, quando aquelas pessoas foram acusadas à época de terem feito um curso lá no Pará, estando morando aqui em Matão, que esse curso não seria à distância, depois passou a ser à distância, que houve condenação para uma série de pessoas, menos para o Gago. O fato é que houve um bate-boca, nesse momento até meio acirrado, na Câmara, que foi o único ponto negativo, de destaque negativo na Câmara, na minha opinião, nessa última sessão. Após os ânimos serem arrefecidos, foi colocada em votação a emenda foi reprovada por 7 votos a 3, já que a presidente só vota em caso de empate. Todos os demais vereadores votaram contra a emenda, só votaram a favor da emenda, Haroldo Gago, China Calabrese e Robinho Ramos, que foram quem tinham colocado essa emenda. Então, o projeto, como ele foi enviado para a Câmara Municipal, ele foi aprovado. Então, agora, o governo do prefeito Adalto, do PT, tem total autonomia para firmar um convênio com o Hospital Carlos Fernando Malzone para que o Hospital Carlos Fernando Malzone, ceda médicos, ou seja, está contratando o hospital, que por sua vez tem o seu quadro clínico que vai mandar os médicos atenderem nos postos de saúde. A expectativa é que sejam aí 4.500 consultas por mês. 4.500 consultas por mês. Isso não resolve a demanda necessária hoje, mas melhora muito. Então, nós estamos falando aí de 2 meses, 9.000 consultas, estamos falando em 4 meses, 18.000 consultas, estamos falando em 8 meses, 36.000 consultas. Então, a gente está falando de alguma coisa que é para dar uma melhorada, não resolve, mas é para dar uma melhorada no quesito, pelo menos que tenhamos médicos, né? Médicos de especialidades e mais clínicos gerais à disposição da população nos postos de saúde e também nos ESFs. Então, esse foi o projeto mais, digamos, mais relevante, ou que chamou mais atenção, vou mudar a palavra, para não ser indelicado com os demais, que mais chamou atenção na sessão da Câmara de ontem, tendo esses percalços aí, essas necessidades. Nós vimos ontem uma tendência na Câmara Municipal de nós termos sempre aí, tirando a presidente, nós termos um grupo com 7 vereadores que, teoricamente, estariam votando com o prefeito. 7. E 3 que não estariam votando com o prefeito, que seriam o Robinho Ramos, o China Calabrese e o Gago. Mas o Gago também tem aquela situação que ele sempre fala, vai nas redes sociais, se for bom para Matão eu voto, etc, etc. O fato é que nós não sabemos exatamente hoje quem é a base do prefeito na Câmara. Segunda sessão só, houve algumas rusgas por conta do projeto que foi aprovado na Câmara para a reabertura do comércio e o prefeito não sancionou e nem vetou. Houve rusgas, houve desabafos em redes sociais, houve comentários, houve críticas ao prefeito Adalto, mas nessa situação estavam todos defendendo essa situação porque entenderam, pelo menos, aliás, o projeto foi aprovado por unanimidade, tá? Só as emendas que foram reprovadas por 7 e aprovadas por 3, portanto, reprovadas. O projeto em si foi aprovado por unanimidade. Todos votaram e aprovaram o projeto, dando essa possibilidade para o governo abrir
esse convênio, criar esse convênio com o Hospital Carlos Fernando Malzone, e só no caso da emenda que teve essa diferença. Agora, no caso do projeto, foi aprovado todo, não sei se eu havia mencionado, então, se eu não mencionei, está aí, foi aprovado por unanimidade. O fato é que ainda está namoro novo na Câmara, então a gente não sabe exatamente, né, quem que o Adalto tem, que pode contar, quem que não pode contar, né? Esse é um ponto que nós vamos ter que entender quando chegarem projetos mais polêmicos, porque na realidade esse projeto do hospital não se trata de um projeto polêmico, apenas um projeto que chama atenção, porque envolve o hospital, envolve a prefeitura e principalmente, especialmente, envolve a saúde do município, que há muito tempo não tem médicos, há muito tempo sofremos com a falta de especialistas, de especialidades, e isso faz com que a população que perdeu o emprego, a população que não tem convênio, que não tinha convênio antes, as pessoas que tinham convênio, mas perderam o emprego, ficassem sem o auxílio direto do convênio que tinham. Então precisam do SUS, precisam dos postos de saúde, e não tinha. Mesmo com a Univida sendo contratada, a Univida nunca conseguiu preencher efetivamente, pelo menos que a gente acompanhou, nunca conseguiu preencher efetivamente todas as necessidades do município. Agora o Hospital Carlos Fernando Malzone aparentemente deve conseguir, tá? Teve um cálculo que foi feito pelo Sensei Davison, do PT, quando ele pediu a palavra na tribuna, de que cada consulta para os médicos sairá em torno de R$ 27. R$ 27. Que o salário do médico seria em torno de R$ 8.000, e fazendo 15 consultas por dia, estamos falando cada 10 dias, dá 150 consultas, 300 consultas por mês. 8.000 dividido por 300 daria em torno de R$ 27 cada consulta. Há médicos que cobram, médicos de especialidades que cobram 300, 350 reais em seus consultórios. Tem gente que cobra 500, tem gente que cobra 600. Então, não sei como que o hospital vai fazer essa mágica, mas por sua capacidade deve conseguir fazê-lo, de colocar os médicos lá para atenderem, ganhando R$ 27 cada consulta. Esse argumento foi utilizado pelo Davison quando ele refutou o fato de passar de 15 para 20 consultas por dia para o médico. Porque aí, passando para 20 consultas por dia, estamos falando de 10 dias são 200 consultas, 20 dias, 400 consultas. Aí esse número cairia bastante, cairia para R$ 20 cada consulta, o que foi considerado muito baixo para o médico. Foi um dos argumentos, inclusive, que usou o Sensei Davison na sua fala. R$ 27 e pouco cada consulta. Vamos ver como que vai ser essa mágica que o Hospital Carlos Fernando Malzone vai fazer para colocar esses médicos lá que cobram de 100 a 500, 600 reais a consulta em seus consultórios, que estejam na rede pública atendendo lá 15 pacientes por dia a R$ 27 cada um. Vamos ver como é que vai acontecer. Então a gente aguarda, torce para que o hospital consiga, e a gente aposta que o hospital vá conseguir, justamente pela idoneidade do hospital, pela qualidade da sua administração, enfim, de tudo que representa o Hospital Carlos Fernando Malzone em Matão. Os médicos que irão atender são os médicos conhecidos da gente, conhecidos da cidade. Qualquer problema, o hospital é o ponto de referência para a gente fazer a reclamação, para a gente cobrar, né? Tanto nós, imprensa, quanto nós, munícipes. Então, dessa forma, nós temos aí, teoricamente, nós temos mais acesso do que chegar numa tal de Univida, que a gente não sabe de onde é, né? Se veio de Tangamandapio, se veio de Puerto Ayacucho, se veio do Oiapoque ou se veio do Chuí, né? Pelo menos o Hospital Carlos Fernando Malzone a gente sabe onde é, né? Então foi isso que aconteceu basicamente na Câmara, basicamente não, foi o que chamou a atenção ontem na Câmara Municipal de Matão, que a gente achava que devia compartilhar com vocês, tá bom? Aconteceram outras coisinhas lá, uns converseiros e tal e coisa e tal, mas no frigir dos ovos até esse momento, temos uma boa Câmara Municipal, na minha opinião. Na minha opinião. Vamos lá. Boa tarde, família Hora 1 News. Boa tarde, Paulinho. Um beijo para você e família. Espero que tenhamos boas notícias para Matão. Sei que o cenário atual é complicado e cheias de más notícias, mas enquanto houver fé e esperança, vou continuar acreditando em boas notícias. Boa tarde a todos os amigos internautas do Hora 1 News. Temos, Paulinho.
Beijo para você e para sua família. Essa do convênio que foi aprovado ontem na Câmara, né? Isso deve fazer uma modificação bastante grande no atendimento médico aqui na nossa cidade, deve fazer a diferença e, em breve, se Deus quiser, vamos conseguir dar uma diminuída um pouquinho na grande fila que tem, na grande demanda que tem de consultas aqui na cidade de Matão. Conhecendo o hospital como a gente conhece, conhecendo as facilidades ou dificuldades acerca da saúde, com orçamento para a saúde e tudo mais, quem sabe muito em breve nós não tenhamos aí um mutirão da saúde para dar uma zerada ou dar uma diminuída nas consultas pendentes. Não custa torcer, não é? Fábio, a respeito do comentário que fiz ontem do hospital e que fiz a respeito das vagas de emprego, só para deixar registrado que nunca questionei, jamais vou questionar a idoneidade do Hospital Carlos Fernando Malzone, mas como você bem sabe, todos nós sabemos que todo e qualquer seguinte existe uma certa burocracia, sem dúvida, sobre contratação de funcionários e prestadores de serviço. Espero que me entenda, amigo. Forte abraço. Paulinho, pelo amor de Deus, amigo, você é parceiro nosso aqui. Comente o que você quiser sempre, não precisa ficar preocupado com isso não, né? Até porque, vamos imaginar que fosse contra o hospital. Fique à vontade e comente contra o hospital, contra nós, contra quem quiser. Você tem liberdade total aqui. O grande detalhe, por que é que você tem toda essa liberdade? Pela maneira que você escreve, você é respeitoso, você é uma pessoa que pensa. Você é uma pessoa que pensa. Então, as pessoas que pensam têm opinião, não são gado levado pelos outros. Então podem opinar à vontade sempre, que serão muito bem recebidos sempre aqui, não importa o assunto. Fique absolutamente à vontade. Irmão, daqui, filho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.